Muito boa tarde a todas e a todos. Agradeço aos convidados que aqui estão, de várias organizações e partidos da Madeira, estarem aqui na 5ª Convenção Regional do Bloco de Esquerda. É para o Bloco de Esquerda importante a presença de todos estes que são os nossos interlocutores na Madeira. É importante para o confronto de ideias, como é importante para a convergência, sempre que ela é possível. Dizer-vos que há 4 anos, numa convenção nacional, o Bloco de Esquerda diagnosticou a Madeira como sendo uma situação particular que exigia do Bloco de Esquerda uma ação diferente para poder pôr fim àquilo que era, objetivamente, e é, a falta de democracia na região autónoma da Madeira. Aquilo que se vive na Madeira com o jardinismo não se vivia em mais nenhum sítio do país. É a asfixia completa da democracia, é um 25 de Abril que não chegava, é a liberdade de imprensa posta em causa, é o medo a tolher a capacidade das pessoas de escolherem a sua vida. E é também a mais inigualável promiscuidade em todo o país entre aquilo que é a condução do governo regional e os interesses e os negócios privados. Face a esta situação de calamidade democrática, de falta de saúde financeira e de completa asfixia dos madeirenses e dos porto-santenses, o Bloco de Esquerda definiu há 4 anos na sua Convenção Nacional que era prioritário a convergência na Madeira para conseguir fazer frente ao jardinismo. Passado 2 anos, na última Convenção Regional, aqui na Madeira foi também decidido isso. Seria prioritária a convergência estratégica para derrotar o jardinismo. E hoje sabemos como foram importantes estas decisões, como estávamos certos, como o caminho se vai fazendo e como hoje se respira um bocadinho melhor na Madeira. Que bom que foi termos feito este percurso. É um percurso que não acabou no dia 29 de setembro. É um percurso que não acaba com as eleições que foram derrotando o PSD na Madeira. Mas é um passo seguro e um passo determinante, que vai exigir agora ao Bloco de Esquerda uma presença firme, determinada, coerente, naquilo que são as coligações em que está presente, nos projetos, nas legislações que apoia ou que prescindiu da candidatura para que pudessem acontecer, em tudo o que é o trabalho que destruiu, que vai destruindo, que vai minando o jardinismo e que, portanto, que vai construindo mais democracia, que vai dando espaço à liberdade e combatendo o medo na Madeira. É um percurso que se vai construindo cotidianamente e será, com certeza, um percurso difícil. Nunca é fácil fazer a convergência. Nunca é fácil construir o caminho contra o medo e construir o caminho pela democracia. Mas é com a determinação de quem sabe a situação excepcional que vive a região da Madeira que o Bloco de Esquerda constrói todos os dias a sua ação política com a responsabilidade de ter mudança efetiva na vida das pessoas. Não fazemos jogos para rotativismo. A alternância não nos interessa nem nunca nos interessou. O Bloco de Esquerda trabalha, constrói, cria maiorias com a sua força como pode para trazer mudança efetiva à vida das pessoas. E aí lutamos contra o jardinismo. Lutamos contra a asfixia democrática na Madeira. Lutamos contra a promiscuidade entre os negócios privados e o interesse público. Mas lutamos também com a mesma determinação contra a austeridade, contra a ideia de que um país não pode decidir os seus próprios orçamentos, contra o tratado orçamental, contra aquilo que esmaga as vidas de quem aqui vive. E, portanto, sabemos que no percurso que temos de fazer, continuar a fazer aqui na Madeira, um percurso de democracia, de liberdade, está em jogo toda a convergência contra o jardinismo, mas também está em jogo a convergência contra a austeridade, contra o tratado orçamental, pela possibilidade do nosso país ter mais pela vida sustentável. Queria falar-vos do que têm sido as declarações do Governo da República. Como sabem, nos últimos dias, CDS fala em milagre, PSD não gosta tanto da expressão milagre, diz antes que está a correr bem, mas que os sacrifícios continuam, não é? E isso diz tudo. Mas, de facto, há uma ideia que está a tentar ser instalada por PSD e CDS
de que está a correr bem em Portugal no programa de ajustamento. E quando nós ouvimos que está a correr bem, devemos fazer a seguinte pergunta: e para quem é que está a correr bem? Porque há alguns para quem está a correr bem. Não tenhamos dúvidas nenhumas de que para que alguns está a correr mesmo muito bem. Sabem, enquanto nós aqui discutimos durante toda a tarde aquilo que é a situação da pobreza gritante na Madeira, das desigualdades que aumentam no país, das dificuldades que a população sente, ao mesmo tempo há em Davos quem se sente os mais poderosos do mundo, chegando à conclusão que as empresas maiores estão ainda maiores com a crise, que os milionários que já eram milionários ficaram ainda mais milionários com esta crise. Por isso, sim, está a correr bem para alguns. O governo, que é um sucesso dos mercados, faz o sucesso com o esmagamento da vida dos portugueses. E, portanto, quando nos dizem que está a correr bem, mais do que discutir se está a correr bem a relação entre o governo e a Troika, pois está, pois dão-se tão bem, sempre se deram. A nós o que nos interessa perguntar é como estão a vida das pessoas, quem está a ganhar, quem está a perder e o que se está a perder em todo este processo. Sabemos bem que há neste momento uma aliança entre um primeiro-ministro falhado em Portugal e um presidente da Comissão Europeia falhado a nível da União Europeia. E esta aliança de dois falhados que tanta destruição provocam no nosso país tem feito os maiores malabarismos para tentar inventar um sucesso que não existe. Dou-vos dois exemplos rapidamente. O primeiro exemplo é o déficit. Uma das razões por que se diz que o programa de ajustamento é um sucesso é porque, teoricamente, estaríamos a resolver o problema do déficit no país. Eu chamo-vos a atenção que o déficit tem vindo a aumentar, não parece cair de facto. Quando impuseram todos os sacrifícios a quem vive do seu trabalho, a quem trabalhou toda uma vida e fez os seus descontos solidários durante toda uma vida, quando todos os sacrifícios foram impostos, disseram que isso era em nome de o déficit chegar a esta altura, a uns 3%. Bem, números irrealistas sempre o dissemos. Pois foram renegociando, como um mau aluno que diz, em vez da positiva ser 10, se calhar pode ser 8, se calhar pode ser 7, se calhar pode ser 6, renegociaram a meta do déficit até acharem que a meta de 5,9 seria a correta. Agora dizem que conseguiram até um bocadinho abaixo dos 5,9. Foram renegociando sempre a meta até lá chegarem. Pois, mas mesmo este valor, que já é o valor aldrabado, de quem renegociou sempre quando era para fazer favor aos mercados e negou sempre a renegociação quando era para proteger salários, pensões, a dignidade de quem trabalha, mesmo este número, é um número que não conta, por exemplo, com o dinheiro que continuamos a gastar, com a banca privada que fica com os recursos, com o dinheiro posto no BANIF. Esse não entra para as contas, senão as contas não ficavam tão bonitas, mas entram aquilo que são receitas únicas e irrepetíveis, como as privatizações, que feitas uma vez não podem ser feitas nunca mais e retiram recursos todos os dias, todos os anos, ao Estado português. Como é que é possível que se diga que o déficit foi atingido, não se contando a despesa única e irrepetível do BANIF, mas contando-se a despesa única e irrepetível das privatizações que foram feitas? De facto, não há nada que esteja equilibrado. Há um país que está a ser assaltado. Há um país que está a saque, com quem compra empresas que são empresas públicas, lucrativas, serviços públicos essenciais, que todos os anos não só fornecem o serviço público que as pessoas precisam, os correios, a eletricidade, os aeroportos, mas também entregavam lucros ao Estado todos os anos. E num ano, o governo vende assim. Num ano, o governo entrega a uns privados aquilo que foi construído pelo esforço de quem trabalha, aquilo que foi construído durante gerações por quem trabalha em Portugal. Entrega assim ao capital privado. E, portanto, está a correr bem? Sim. A quem comprou a preço de saldo da EDP, a REN, a ANA, o CTT. A quem fica com o lucro de que foi construído por todos. Está a correr mal para todos os que perdem emprego, para todos os que perdem salário, para todos os que perdem pensão. Aliás, sobre o emprego, e este é o segundo número que o Governo tem falado, nem o Governo é capaz de dizer que o desemprego está a descer, porque realmente está sempre a subir. Mas bem, diz que desacelera o desemprego. Queria dizer-vos que nós em Portugal nunca tivemos uma situação tão dramática antes no que se refere ao emprego. Portugal nunca teve tão pouca população ativa empregada. Nunca tão pouca gente em Portugal teve um emprego como hoje. Quando o Governo faz malabarismos com os números do desemprego,
tentam ocultar a sangria do país que é a imigração, com jovens a sair do nosso país como não se via desde a década de 60, década de ditadura e década de guerra. Tenta também fazer ginásticas todos os dias que humilham os desempregados, contando, tirando dos números do desemprego, quem está obrigado a fazer formações de 1 a 2 horas nos centros de emprego, mas que na verdade continua com o mesmo problema do desemprego e de não ter solução para a sua vida. Faz o malabarismo de nos tentar convencer que é igual um emprego de 40 horas semanais, 35 horas semanais, um emprego a tempo inteiro e um biscate de 2 horas ou 3 por semana. Na verdade, no nosso país, todos os dias continuam a ser destruídos os empregos que são a tempo inteiro. Os empregos que têm direitos, que têm salário, estão a ser destruídos todos os dias. E os únicos empregos que foram criados na era da Troika são empregos de 1 a 10 horas semanais, que não permitem a ninguém sobreviver do seu trabalho. Quando fazemos as contas, sem malabarismos, olhando o país de frente, aquilo que vemos é que 1/3 da população ativa portuguesa ou está desempregada ou está em subemprego. É a força do trabalho de um país que está a ser destruído. É isso que não nos deixa sair da crise. O desemprego que sangra o nosso país com a imigração, mas também com menos capacidade produtiva, com menos riqueza. Em 3 anos, menos de 3 anos, 2 anos e meio, conseguiram fazer o país recuar 1 década. Produzimos agora como se produzia há 10 anos. Recuou 1 década. Em 3 anos destruíram 1 década do trabalho de quem aqui vive, de quem aqui se esforça, de quem aqui é solidário. Estamos a andar para trás como nunca nos indicadores da saúde, nos indicadores da educação, da qualificação, nos indicadores de tudo o que pode significar futuro no nosso país. É o regresso ao passado. Quando nos falam de sucesso, perguntamos sucesso para quem? E sabemos bem que o sucesso dos mercados não é o sucesso de quem vive em Portugal. Sabemos bem também de que lado é que estamos. Estamos com quem vive do seu trabalho. Estamos com quem trabalhou toda uma vida. Estamos, como diria o Miguel Portas, com os de baixo. Sabemos sempre com quem estamos, com os de baixo. É em nome deles. É em nome da dignidade de quem trabalha, de quem trabalhou toda uma vida, que com coerência, com determinação, se pauta toda a ação do Bloco de Esquerda e é a eles que não podemos falhar em nenhuma das lutas que aí vêm. Como sabem, o Bloco de Esquerda, juntamente com o PCP e os Verdes, enviou o Orçamento do Estado para fiscalização sucessiva pelo Tribunal Constitucional, uma vez que o Presidente da República, mais uma vez, faltou ou não devia ter faltado. Fizemos o pedido de inconstitucionalidade de várias normas, mas que dizem sobretudo respeito àquilo que é o retirar salários, cortes de salários. Bem, na sexta-feira foi aprovado, na generalidade, o Orçamento do Estado retificativo. E é bom que o Presidente da República não cometa o mesmo erro que cometeu no Orçamento do Estado. E que envie já para fiscalização preventiva um Orçamento do Estado retificativo, que o que faz é alargar a penalização dos idosos, a penalização de quem trabalhou e descontou toda uma vida, fazendo de conta que os pensionistas são trocos que o Governo pode usar a seu bel prazer. Não é assim. Não aceitamos uma contribuição extraordinária de solidariedade que vai atingir mais pensionistas, mais profundamente e que diz respeito ao contrato social básico, com quem trabalhou, com quem construiu o país, com quem solidariamente construiu toda uma vida. Dizemos que o Presidente da República não pode faltar à fiscalização preventiva. Mas também vos digo que faremos tudo na Assembleia da República para juntar mais uma vez o número de deputados necessários para irmos pedir fiscalização sucessiva ao Tribunal Constitucional se o Presidente da República faltar. Assim como não faltámos ao pedido de inconstitucionalidade dos salários dos funcionários públicos, não faltaremos ao pedido de fiscalização sucessiva daquilo que são as pensões de quem trabalhou toda uma vida. Estaremos nesse combate no Parlamento junto do Tribunal Constitucional, como estaremos em todos os combates dentro e fora das instituições, com todas as pessoas que se levantam pela dignidade, que se levantam pelo emprego, pela decência,
no nosso país. Quando dizemos que o futuro não pode ser o esmagamento das nossas vidas, o que dizemos é que não se respeita nenhuma geração quando se diz aos mais novos que têm que viver pior do que viveram os seus pais. Porque sabemos o que os seus pais e avós trabalharam para dar aos seus filhos e aos seus netos uma vida mais digna. É essa a solidariedade que é feita ao nosso país. A solidariedade em que todas as gerações trabalham para que se possa viver melhor, com mais dignidade e nunca andar para trás. O combate das nossas vidas hoje, é de facto o combate sobre quem manda e quem decide. Deixamos nós que decida a nossa vida, o grupo de multimilionários que se reúne em Davos, ou dizemos nós que é preciso resgatar a democracia para que seja o povo a decidir o seu destino? Quando nos locais de trabalho a desregulação é total e a precariedade impera, é de democracia que falamos, porque é o medo a comer a sociedade. É o medo a matar a liberdade, a matar a democracia. Quando lutamos pelos direitos laborais, quando lutamos contra a precariedade, quando exigimos contratos de trabalho dignos, salários dignos, o que estamos a dizer é que na liberdade e na democracia não há zonas de sombra, não pode existir. É no trabalho, como é no voto, como é na imprensa, em todos os sítios e em cada momento, não pode haver zonas de sombra na democracia e na liberdade. E é por isso que dizemos com toda a clareza: não há resgate do nosso país. Não haverá futuro para o nosso país se aceitarmos que o nosso poder de decisão cidadão fique nas mãos da Comissão Europeia, do BCE ou do Tratado Orçamental. Sabemos que é preciso a cada momento reinventar a democracia. Sabemos que é o povo que tem de decidir e não a finança. Sabemos que o combate das nossas vidas, nas empresas, na União Europeia, na Assembleia da República, em cada luta, é esse combate cidadão para que a decisão seja nossa sobre o futuro que é coletivo. Esta semana, 60 enfermeiros da Saúde 24 foram despedidos. Eram falsos recibos verdes que ousam lutar pela sua dignidade. Quando em Portugal há algum trabalhador que luta pelo seu salário, pela dignidade da sua carreira, pode ser despedido assim, do dia para a noite, nós sabemos que o que está sob ataque é a liberdade, é a democracia. É por elas que lutamos na Madeira e em todo o país. Sabemos o que não queremos. Sabemos que não queremos austeridade. Sabemos que não queremos esmagamento das nossas vidas. Sabemos que não queremos tratado orçamental, mas sabemos mais. Sabemos o que queremos. E aquilo que queremos é a dignidade do trabalho com direitos. Aquilo que queremos é o combate à desigualdade que só a escola pública, o Serviço Nacional de Saúde, a Segurança Social nos pode trazer. Aquilo que queremos é a democracia, é a liberdade por inteiro. É por isso que lutamos.